Você pode começar a falar. Ok. Então, boa tarde a todos. Desde já agradeço a presença do professor Jorge Madeira Nogueira, da professora Elke Constantin, tá, Elke? Por estar Obrigado. participando, né? Depois eu aprendo o outro ali, mas tá, Elke, por estar presente na avaliação, né, na banca de avaliação da defesa, né, de dissertação de mestrado do estudante Leandro Gonçalves Mancebo, né, estudante do Departamento de Economia, no mestrado de Gestão Econômica de Finanças Públicas. O título da dissertação é Análise de Gestão do Programa Bolsa Família na região integrada do Distrito Federal, de desenvolvimento do Distrito Federal. A dissertação será apresentada pelo Leandro, que terá em torno de 20 minutos para apresentar os resultados, né? Fazer a defesa dos resultados obtidos durante os estudos realizados. Então, desde já, agradeço a presença dos examinadores e passo a palavra para o examinado, mestrando Leandro Gonçalves Mancebo. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Agradeço a presença do meu orientador pelo trabalho expendido comigo durante esse período de orientação. Agradeço ao professor Jorge Madeira Nogueira também por estar participando dessa banca e por ter nos incentivado bastante durante o período das aulas do curso inteiro, e a professora Elke também por estar participando aqui hoje e nessa banca examinadora, né? Bom, o título da minha dissertação é Análise de Gestão do Programa Bolsa Família na região integrada do Distrito Federal. Pode passar, professor. O objetivo do trabalho foi analisar a eficiência relativa da gestão do Bolsa Família nos municípios que compõem a RID. Para isso, para atingir esse objetivo, nós estruturamos a dissertação da seguinte forma: introdução, programas de transferência de renda, o caso do Bolsa Família. Nesse caso, eu falo um pouco do surgimento dos programas de transferência de renda no Brasil, entro um pouco mais a fundo sobre as experiências que tiveram antes do Bolsa Família, com a criação com o Bolsa Escola, enfim, depois com o próprio programa Bolsa Família. Depois eu entro um pouco nas pesquisas. Eu dei uma focada nas pesquisas e avaliações do programa Bolsa Família. Eu foquei mais nas pesquisas que tenham ligação com a área econômica. Depois nós passamos o terceiro capítulo para a eficiência aplicada ao Bolsa Família. Aí entrou um pouco de conceitos de eficiência econômica, eficiência produtiva, eficiência ligada ao setor público. E depois os índices aí eu falei um pouco das condicionalidades do programa, o índice de gestão descentralizada, enfim. E no quarto capítulo foi o métodos e procedimentos, onde eu entro no método que nós utilizamos, que foi a DEA, aí com a base de dados, quais são os dados que nós utilizamos, de onde nós extraímos os dados, enfim, toda essa metodologia. Nos resultados, nós fizemos as avaliações dos resultados das ferramentas que nós dos índices que a gente fez a avaliação, e chegamos a as conclusões. Também fiz um estudo comparativo entre esse trabalho nosso e o trabalho realizado por um mestrando no Paraná, que fala da avaliação da eficiência nos municípios do Paraná. E, por fim, as considerações finais. Bom, em relação ao programa Bolsa Família, tem alguns conceitos. Peguei e extraí aqui, só tem alguns autores nos quais eu me balizei. Tem alguns autores que são da FGV, o Paiva, Falcão, Bartolo. Enfim, então, os outros pesquisadores de IPEA, a Maria Osanira Silva, que aparece 2 vezes aqui, também é uma pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão, que tem muitos trabalhos de avaliação do Bolsa Família. Inclusive, ela é autora, conjuntamente com essas 2 outras autoras da Política Social Brasileira do século XXI, um livro bastante conceituado nessa área social. E em relação às pesquisas e avaliações do Bolsa Família,
Tem alguns trabalhos, tem o trabalho do Nery Vaz de Souza, que são pesquisadores do IPEA, que analisaram os efeitos macroeconômicos no Bolsa Família. Tem o Tupi e o Toshima também, que fizeram uma análise do impacto das transferências de renda no Vale do Jequitinhonha. Então, enfim, eu quis buscar vários trabalhos em relação a os principais autores que eu achei para poder colocar alguns resultados de outras pesquisas do programa Bolsa Família. Bom, em relação aos programas de transferência de renda, só para dar uma passada aqui, a entrada na agenda pública foi pelo... Não, pode voltar um. Foi pelo PL 80 de 91, Programa de Garantia de Renda Mínima, do então senador Eduardo Suplicy. E depois tem alguns momentos históricos dos programas de transferência de renda, que foram os debates sobre os programas de transferência de renda durante mais ou menos esse período. Aí surgiu a ideia de vinculação da transferência com a matrícula escolar. Aí houve as experiências, inclusive o Distrito Federal, um dos pioneiros, que foi no caso do Bolsa Escola, juntamente com Campinas e Ribeirão Preto, foram os programas. Aí nisso, em 2001, o FHC ele tornou o programa Bolsa Escola como um programa federal. E, por fim, em 2003, houve a unificação de alguns programas, e aí foi o surgimento do programa Bolsa Família na gestão do presidente Lula. Enfim, o programa Bolsa Família, o ano de criação foi 2003, ele veio da unificação desses programas, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Programa Auxílio Gás. E aqui é uma visão geral do programa. Enfim, o programa Bolsa Família tem os benefícios, objetivos, as dimensões e articulação. Os benefícios que variam desde o benefício básico até aí tem os benefícios variáveis vinculados às condicionalidades. O último que foi criado foi o benefício da superação da extrema pobreza, para aqueles que ainda continuam com índices de extrema pobreza, ainda ganham um benefício adicional pelo cálculo. Bom, e os objetivos do programa Bolsa Família quais são? Promover acesso à rede de ensino, saúde, assistência, saúde, educação e assistência social, combater a fome e a segurança alimentar, estimular a emancipação sustentável das famílias, combater a pobreza, que é o grande objetivo, né? As dimensões, alívio da pobreza, enfrentamento da pobreza de médio prazo, desenvolvimento social. E a articulação é uma questão interessante, porque a articulação se dá pelos 3 níveis de governo, o federal, o estadual e o municipal. Então, é um programa que envolve todos esses atores, né? Aqui, só para ter uma visão geral do programa, da relação ao crescimento do programa Bolsa Família. Eu atualizei pelo IGPM para a gente ter uma noção mais real de valor. E aí nós observamos o quê? Que em 2000, o grande crescimento do programa Bolsa Família ocorreu de 2004 até 2014. Então, durante esses 11 anos, realmente foi crescendo o programa, não só em relação aos valores que são repassados, esses valores são todos valores anuais, e também com relação à quantidade de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. E depois houve depois depois de 2014, pequeno decréscimo no valor repassado, e as famílias oscilaram em 14 milhões para 3.800, voltou para 14, enfim. Então, de fato, houve um crescimento muito substancial desse programa durante esses primeiros 11 anos, e agora está em torno de 31 milhões, o repasse, isso é o ano do ano passado. E o repasse médio em torno de R$ 190 por família. Então, as pessoas às vezes têm uma visão um pouco equivocada do programa Bolsa Família. Bom, em relação à eficiência, que é o grande motriz desse trabalho, que é medir eficiência, eu coloquei conceitos muito ligados à eficiência produtiva, que são os resultados das relações dos bens e serviços produzidos, output, volume de recursos, que é o input. E nós utilizamos a própria metodologia que a gente vai utilizar ligada à fronteira de eficiência, né, que é a UDEA, onde você identifica quais são as DMUs, né, as DMUs eficientes, que são as boas práticas de mercado, e também consegue enxergar quais são, volta um pouquinho, professor, quais são as DMUs que são ineficientes, que possuem
que tem que fazer um esforço para chegar naquela fronteira de eficiência, ou seja, para tornar eficiente. Então, o interessante é que você consegue mostrar onde uma DMU está e como ela não está na fronteira, o que ela é ineficiente e o gap que ela tem para se tornar eficiente. Ok, professor? E aí, vamos falar agora aí de eficiência do setor público. É um conceito também que as organizações públicas têm buscado trabalhar mais esse conceito de eficiência, sobretudo eficiência econômica, para poder mensurar bem os valores. Então, que é uma coisa importante, é um grande desafio hoje da administração pública, de medir a eficiência de políticas públicas, de saber se os gastos públicos estão sendo eficientes, né, para gerar retorno para os contribuintes. Então, e o que eu observei também que é uma das ferramentas mais utilizadas para esse trabalho é essa ferramenta que nós estamos utilizando nesse trabalho, que é a análise envoltória de dados. Tem bastante trabalhos, bastante estudos que mostram que tentam mensurar a eficiência para o setor público usando essa ferramenta. Enfim, é uma ferramenta que mede a eficiência relativa. E para medir eficiência, um dos pontos que é medir a eficiência do programa Bolsa Família são as condicionalidades. E as condicionalidades foram criadas não com o objetivo de punir, são compromissos que a família tem ao receber o recurso público. Então, e esse compromisso é interessante, que é para o bem delas, que é na área de saúde, manter a carteira de vacinação em dia, acompanhamento do pré-natal, acompanhamento do bebê, e da área de educação é exatamente aquele objetivo do Bolsa Escola lá, que surgiu lá aqui em Brasília no governo Cristóvão, que é a frequência escolar, garantir que as crianças realmente estão na escola, né? E aí surgiu, isso foi uma inovação em 2006, o Índice de Gestão Descentralizada. Por que surgiu esse índice? Para monitorar e avaliar o cumprimento das condicionalidades e ainda avaliar a gestão do programa. Então, o governo federal criou esse índice, então, Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, para mensurar e avaliar como estão os estados, como estão os municípios. Né? Primeiramente, foi criado o Índice de Gestão Descentralizada dos Municípios, que vai medir, foi onde nós trabalhamos bastante esse trabalho, para medir. E ele tem basicamente dois objetivos. O IGD é o instrumento de incentivo financeiro, quando do repasse no início, foi uma forma que o governo federal viu de estar forçando os estados e os municípios a realmente entrar a fundo nas taxas que compõem o índice, para realmente o governo ter um posicionamento em relação à avaliação da gestão, ver se a gestão está tendo qualidade na gestão ou não. E o IGD é mais recente, foi criado em 2010. Pode passar, professor. Bom, em relação ao índice de gestão descentralizada, como é calculada a fórmula dele? O IGDM, que é o índice de gestão descentralizada dos municípios, é calculado da seguinte forma. É o fator 1 vezes fator 2, fator 3, fator 4. Aqui até eu coloquei em relação quais são os fatores. O fator 2, adesão às SUAS, ou seja, os municípios tinham que aderir ao Sistema Único de Assistência Social. Fator 2 é o SUAS na web, a comprovação de gastos. Fator 4 é a aprovação dos gastos. Hoje em dia, o que acontece hoje em dia? Todos esses fatores são um. Não tem mais, todo mundo já aderiu ao SUAS, todos os municípios já fazem a prestação de contas e a comprovação de gastos pelo SUAS Web. Então, enfim, mas foi uma ferramenta para forçar os municípios lá em 2006, quando iniciou o IGD, para eles realmente aderirem a esse sistema. Então, hoje, basicamente, o IGDM é calculado pelo fator 1, que é o TAC, que é a taxa de atualização cadastral, mais a média do TAF mais o TAS, dividido por 2 sobre 2. Em relação, pode passar, professor. Em relação ao TAC, o que seria o TAC? TAC é a taxa de atualização cadastral.
Como é que ela é calculada? É calculada pela divisão total dos cadastros válidos das famílias com renda per capita até meio salário mínimo, atualizados nos últimos 2 anos. Esse que é o grande lance do TAC, a atualização dos últimos 2 anos. Pelo total de cadastro de família com rendas per capita até meio salário mínimo, enfim. O que diferencia aí é a atualização dos últimos 2 anos. Quanto mais cadastros atualizados nos últimos 2 anos, maior será o índice para o município. E a taxa de acompanhamento da frequência escolar, que seria é a taxa que avalia a condicionalidade da área de educação, é calculada pela divisão dos somatórios do número de crianças e adolescentes pertencentes às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, com perfil de educação, com informação de frequência. Ou seja, mais uma vez, aqui tem que ter a informação de frequência. Quanto maior a informação de frequência dos alunos, maior será a TAC. E a taxa de acompanhamento da agenda de saúde, calculada pela divisão do público com perfil de saúde do município, com informações de acompanhamento da condicionalidade de saúde, ou seja, a informação da área de saúde vai aumentar bastante a taxa que compõe o índice de gestão descentralizada. Bom, em relação à área de estudo, vamos fazer a área da região integrada do Distrito Federal. Existe uma característica da RID que é, de certa forma, interessante, que ela tem, claro, ela tem a dependência do DF. Quanto quanto os municípios mais perto do Distrito Federal, maior será essa dependência, pelo estudo da Codeplan, que até apontei isso no meu trabalho. São municípios que têm alta vulnerabilidade, desigualdade social, pobreza. Então, enfim, eles têm mais ou menos as mesmas características. Claro que eles fogem do DF, né? O DF é que tem o IDH alto, já eles não têm o IDH baixo, então tem uma discrepância, mas enfim, é interessante medir como está sendo o Bolsa Família, essa foi a ideia, como está sendo trabalhado o Bolsa Família, a gestão do Bolsa Família na região do entorno do DF. E a questão mais interessante é saber, porque muitas vezes a gente tem no DF aqueles, né, que você tem as cidades dormitórios aqui, então são população que estão no DF, a economia do DF também influencia na economia pela essa dependência que eles têm do Distrito Federal. Bom, em relação ao método, nós utilizamos a análise envoltória de dados. Foi um método que iniciou com Charles Cooper e o Rhodes em 1978. Eles analisaram um trabalho de Farrell e de 1957, se não me engano, a medição da eficiência produtiva. E aí eles iniciaram os trabalhos de desenvolver a ferramenta do DEA, né? E o DEA estabelece padrões ótimos de eficiência relativa, muito ligado à eficiência produtiva que eu falei nos slides passados, que o DEA é uma ferramenta matemática que mensura índices de eficiência nas unidades produtivas. Ela identifica realmente quais são as unidades eficientes, as DMUs eficientes e as DMUs ineficientes. E aí nós seguimos essa etapa de definição e seleção das DMUs, a seleção das variáveis e a escolha do modelo apropriado. Bom, os dados analisados, quais foram? O TAC, que eu expliquei, o TAF também, a frequência escolar, o acompanhamento da agenda de saúde, o índice de gestão descentralizada e o repasse médio do Bolsa Família, repasse médio do programa por família, por município. Por que eu não analisei só o IGD, já que o IGD contempla o TAC, contempla o TAF, contempla o TAIS? Porque eu queria, no meu estudo, avaliar como estava cada uma desses. Como estava a taxa de atualização cadastral, como estava a taxa de acompanhamento da frequência escolar e como estava a agenda de saúde. Claro que o IGD ele vai rebater, sobretudo, ele é a média, ele pega o TAC mais a média do TAF mais o TAIS e divide tudo por 2. Mas é interessante apontar também onde estão os problemas da gestão do Bolsa Família. Então, por isso que a gente utilizou os dados específicos do TAC, os dados específicos do TAF e assim por diante, e também do IGD. E o repasse médio foi onde a gente entrou com o input também. Bom, o tratamento de dados, o modelo que a gente utilizou é um modelo orientado para outputs, com retorno variado de escalas. Retorno variado de escalas é
tem diversos trabalhos que, quando analisam a gestão pública, eles orientam para ser retorno variado de escala e não constante. Utilizamos o software MaxDEA Basic 8.3.1. A variável de input, como eu falei, foi repasse médio por família de cada município. E as variáveis de output são o TAC, o TAF, o TAS e o IGD. E os critérios utilizados de eficiência foram eficiente igual a 1, eficiência fraca de 0,8 a 0,99, eficiência moderada de 0,60 a 0,79 e a ineficiência forte de menor que 0,60. Bom, a estatística descritiva, eu também fiz análise, né, com um pouquinho de estatística aqui. Isso aqui já é em relação aos resultados da pesquisa, às pontuações de eficiência. Então, o TAC teve uma pontuação que não... O desvio padrão aqui, do modo geral, foi baixo, né? E o TAC e o GDM, eles variaram pouco, né? Foram os menores desvios padrões. Eles também tiveram os menores, os maiores mínimos, né? Que o menor mínimo foi na taxa de acompanhamento de saúde. Aí analisei a assimetria também, a cortose. Com relação à assimetria, foi a assimetria do TAC, do TAS e do GDM positiva, né, com a cauda mais alongada para a direita, e a cortose foram 3 negativas e uma positiva, né? Então, a negativa quer dizer que a distribuição é mais plana. Pode parar. Bom, agora vamos para os resultados efetivamente. Primeiro resultado, a taxa de atualização cadastral. O programa apontou para 4 municípios, dos 34 municípios analisados, 4 com eficiência. No meu trabalho também, eu quis entender, para ver se há alguma relação à questão de ser município de pequeno porte 2, médio porte ou de grande porte. Então, aqui já de cara já aponta que os municípios eficientes foram de portes diferentes. Então, não tinha muita correlação do porte com o resultado, né? Aqui os resultados estão bons. Eu acho que a taxa do TAC, que é a taxa de atualização cadastral, evoluiu muito nos últimos anos. Você pega as pesquisas um pouco anteriores, os municípios estavam com muito problema de TAC. Isso até quando eu trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Social, também conversei com o pessoal que é responsável pelo programa Bolsa Família, e eles até me falaram que a atualização cadastral evoluiu muito, foi uma coisa que evoluiu muito, e aqui na pesquisa apontou para essa evolução. Então, apesar de só ter 4 municípios eficientes, grande parte ficou com a eficiência fraca. Então, eles estão muito próximos ali de tornar eficiente, né? E a pior pontuação de eficiência foi 0,86. Então, são resultados bem satisfatórios, que demonstra realmente que a atualização cadastral evoluiu nos últimos anos, né? Já a próxima taxa, que foi avaliada, que é a taxa de acompanhamento da frequência escolar, diferentemente só apontou dois municípios como os eficientes, Niquelândia e Novo Gama. Niquelândia é esse município grandão, apesar de ter uma área territorial até bastante considerável, ele é tido de pequeno porte 2, né? E o Novo Gama, que está embaixo aqui do DF, né? Bem próximo do DF. Então, e aí houve também uma grande concentração de ineficiência fraca durante essa taxa de acompanhamento da frequência escolar. A frequência escolar, você consegue visualizar que ela tem uns índices piores do que o TAC, mas também não é o pior, não são as piores taxas que foram botadas na pesquisa. Então, dá para ter uma melhora também em relação a essa taxa de acompanhamento da frequência escolar. É isso que a pesquisa apontou também. Em relação à taxa de acompanhamento da agenda da saúde, apesar de ter mostrado 4 municípios, foi a pior taxa de avaliação que o estudo apontou, porque metade dos municípios da RID são de ineficiência moderada
e alguns ficaram até em ineficiência forte. No meu estudo, não teve nenhum município que teve ineficiência forte, mas com relação à taxa de acompanhamento da agenda de saúde, 2 ficaram próximos de ficarem com ineficiência forte. Ou seja, tem muito espaço e os municípios têm que melhorar a eficiência nessa questão do ocupamento da agenda de saúde. E, por fim, o índice de gestão descentralizada dos municípios, que é esse que engloba a TAC, a TAF, a TAS. Foram 3 municípios eficientes, que é a Niquelândia, lá em cima, e os 2 aqui encostadinho embaixo do nosso quadradinho, que é o Distrito Federal, e os demais municípios em eficiência fraca. Então, o que eu consegui analisar aqui? Tanto o TAC, né, que é a taxa de atualização cadastral, contra o IGDM, eles ficaram até mais ou menos um pouco próximos e tiveram ambos resultados muito mais satisfatórios do que a taxa de as condicionalidades de saúde e de educação, né, que é acompanhamento de saúde, acompanhamento da agenda de saúde e acompanhamento da frequência escolar. Então, esses 2, até porque o TAC ele tem uma influência um pouco maior no TAC, no IGD, até por conta da questão da fórmula, porque os 2 é a média dos 2 e o TAC é ele só. Então, ele tem uma força maior, digamos assim, no índice de gestão descentralizada. E o comportamento dele foi muito parecido com o TAC. Né? Foi um comportamento, só que o DF aqui realmente não teve eficiência tão boa, né? 0,83, até que é boa em relação comparada com outros municípios do Brasil afora, aí, mas em relação ao campo da pesquisa, ela ficou com a pior pontuação de eficiência. Tem que até chamar a atenção do pessoal lá da Secretaria. E eu também eu fiz um estudo comparativo de um trabalho dos municípios do Paraná com o trabalho que nós executamos aqui da RID. E aí, inclusive, essa transparência, esse gráfico não está no trabalho, mas eu achei que seria importante mostrar aqui para facilitar na hora da explanação, né? O que a gente consegue observar aqui? Que em relação ao TAC, realmente, aquela questão que eu apontei, o TAC é um índice que melhorou bastante dos últimos anos para cá, tanto que essa pesquisa de 2014, você tinha uma grande ineficiência forte aqui, é o amarelinho aqui, dos municípios do Paraná, e tinha uma ineficiência moderada. Então, entre a moderada e a forte, era praticamente 50, 40, 90% dos municípios do Paraná. Enquanto a RID, ela teve uma ineficiência fraca de quase 90%, né? Ela não teve nem moderada, nem forte. Já no caso do TAF, é mais ou menos um pouco semelhante. A RID teve um pouco mais de ineficiência moderada. Aqui, claro, eu estou comparando 399 municípios com 34 municípios, né? Mas eu como botei em percentual para ter uma comparação mais próxima, para entender melhor os números, né? E o TAS, aqui observa o seguinte, que o TAS, que é a taxa de acompanhamento da agenda de saúde, foi o pior dos 2. Então, ele foi, tirando o TAC, o TAS aqui, a RID ficou um pouco pior que o Paraná, e no IGDM, eles têm mais ou menos o mesmo comportamento, tanto o Paraná quanto a RID. Uma pequena alteração aqui em relação aos municípios eficientes. Então, por fim, o Paraná ficou a pior taxa, foi a taxa de acompanhamento cadastral, e o DF, a pior foi a taxa de acompanhamento da agenda de saúde. Bom, agora as considerações finais. Eficiência relativa do IGD para três municípios, todos os municípios do Goiás, né? Niquelândia, Novo Gama e Valparaíso. Ataque o IGD, os municípios apresentaram relativamente bons índices de eficiência, foi aquilo que eu falei, que estavam próximos, estavam mais homogêneos os resultados de eficiência.
E o TAC, de fato, contribui positivamente para o GDM do DF, né, coisa que não aconteceu na pesquisa dos municípios do Paraná. E outra consideração que é o TAF e o TAS com certa fragilidade então, em termos de eficiência, sobretudo a taxa de aumento da agenda de saúde, né? Ou seja, essas taxas podem ser melhores, podem ser aprimoradas pelos municípios para eles terem um pouco mais de eficiência na gestão do programa Bolsa Família. E eu espero que o estudo contribua para melhor... Volta lá um pouquinho, professor. Que o estudo contribua para a melhoria do desempenho dos indicadores de gestão. Pretendo apresentar esse estudo para a Secretaria de Desenvolvimento Social. E é isso. Eu não sei se agora também o Bolsa Família agora vai estar mudando agora, né? Vai ser um novo programa do governo federal agora. Mas, enfim, eu queria deixar essa contribuição para o governo do Distrito Federal desse trabalho e vou apresentar esse trabalho para a Secretaria. E meu muito obrigado por vocês estarem mais uma vez me ouvindo aqui nessa tarde aqui. Obrigado. Obrigado, Leandro, pela apresentação. Passou um pouco aí dos 20 minutos, mas foi feita a apresentação, eu agradeço, tá? Pelo detalhamento. Gostaria de, pelas normas da UNB, eu sou também ouvinte, né? Então vou ouvir as considerações, né, da professora Elke, do professor Jorge, para que a gente possa melhorar sempre o trabalho. Então, desde já, agradeço de novo o aceite de estar aqui da professora Elke, que é uma companheira aí que vem ajudando em muito o nosso departamento. Eu agradeço bastante você ter aceito e estar para colaborar, é muito bom, né? Ter podido ver você no departamento e hoje você colaborando de forma tão precisa e tão dedicada para com o departamento nosso de economia. Então, eu vou passar a palavra para você fazer os seus comentários, críticas, sugestões, e a palavra é sua. Muito obrigado, tá, Elke, mais uma vez. Ok. Obrigada, Pedro, também, pelas palavras. Obrigado, Leandro, pela apresentação e Jorge. Eu gosto muito dos convites para as bancas. A gente disse outro dia, a gente aprende muito e tem sido tão interessante porque os temas são muito variados, né? O que cada um está escolhendo estudar tem sido muito interessante. E nessas bancas, eu não sei porquê, estou sempre sendo eu a primeira a começar. E aí, se eu falar alguma besteira, já foi, não tem jeito. Mas, bom, primeiro que conhecendo o Zuc, eu imagino como que você deve ter pegado no pé do Leandro e criticado as primeiras versões dele, até ficar satisfeito com uma versão. Porque o Pedro é meticuloso em algumas coisas, principalmente nessa da estruturação na apresentação. Não, e justamente isso, eu li a tese toda e ela está uma tese muito fácil de ler, muito gostosa. O tema é árido e o que eu achei interessante foi a explicação mais clara, desde sempre, que eu já li, sobre de onde surgiu o Bolsa Família, quais são os programas que formaram, como que ele evoluiu, porque a gente sempre vê, pelo menos assim, olhando nos artigos, a gente pega pedaços. Tem gente que avaliou um pedaço do Bolsa Família, uma aplicação ali, avaliou a resultado do Bolsa Família, sei lá, no emprego, na saúde, tudo em pedaços. Uma história completa do Bolsa Família foi a primeira vez que eu li assim. E eu gostei muito dessa organização, de apresentar os antecedentes, de onde veio, lembrar que o programa foi a junção daquelas experiências anteriores com Fernando Henrique, né? E na época... Aí, Jorge, eu estou ficando velha também, né? Agora a gente tem lembranças. Eu lembro, né, quando Fernando Henrique era presidente, e que atacaram muito quando ele juntou esses programas, dizendo que ele estava só maquiando e pegando
a coisa política sempre tem outras conotações, né? Então, eu gostei que e a tese ficou, a dissertação ficou bastante econômica mesmo, sem nenhuma panfletagem, nem para o lado, nem para o outro, que é outra coisa que eu sei que Pedro Zucchi não gosta. Então, a primeira coisa é isso, eu gostei muito, achei claro, gostei da organização. Eu fiquei feliz quando a gente vai ler, outro dia aconteceu isso numa apresentação, né? Acaba falando, tem que falar do raio de eficiência e eficácia. Eu acho que vou ficar uma aula inteirinha com os meus alunos agora sobre isso, porque vira e mexe isso dá confusão. Teve uma apresentação que foi mais confusa, a mesma coisa. E a sua, eu gostei, achei clara, gostei de que você colocou, citou os outros autores, e ficou muito claro o que você quer dizer com a eficiência aí no seu teste, no seu problema também. Porque não ficou essa medida assim, não ficou jogado, quero só ver se é eficiente, meio sem explicação por quê. Eu achei que ficou bem amarrado essa parte, gostei disso também. E eu não anotei nenhuma dúvida assim. Eu entendi a metodologia que você fez, a forma que apresentou. Eu achei muito boa a ideia de colocar os gráficos com a cor para apresentar aquela rede, porque primeiro tinha uma lista, né? São muitos. Eu, falo a verdade, deu um impacto visual assim para mim. É muito diferente você ler e ver a lista dos municípios e ver ali. E achei interessante aquela questão, o município de Niquelândia, que é o maior e que acabou, os mesmos municípios atingiram a eficiência, mais ou menos, né? O Niquelândia é aquele que está bem debaixo do quadradinho. Então, assim, não tem a ver com o porte, não tem a ver com a proximidade do DF, porque ele é um dos mais longos, não... Enfim, eu gostei, eu não tive dúvida sobre a sua metodologia, nem nada. Seus argumentos são bons, que eles despertam essas outras dúvidas, como que é isso nos outros estados, por exemplo, ou ir um pouco mais a fundo, por que esses 4 são os mais eficientes. E eu acho que tem muita contribuição, sim, para aperfeiçoamento da política pública. E a gente está num momento que eles estão redesenhando, né, o Bolsa Família. As dúvidas que eu tenho foram mais em relação ao programa em si, não a sua dissertação. Me fez pensar em outras coisas, tipo, e como é que os gestores, né, do Bolsa Família, digamos, no governo federal, enxergam essas questões, né, da eficiência e as piores taxas de eficiência foram medindo acompanhamento de saúde e de frequência escolar, que são 2 coisas que devem ser difíceis mesmo, e fica por conta de outras secretarias que são separadas, né, educação e saúde, fornecerem essas informações para o município, pelo que eu entendi. Então, assim, se eu fosse pedir, eu gostaria só de ouvir um pouco só de como, se você sabe como que funciona esse mecanismo da comunicação entre as secretarias no município, por uma dúvida mesmo, né, de como que eles conseguem reunir todos esses dados. Mas isso foi a única coisa. Mas, de resto, eu não tenho nenhuma dúvida sobre a sua dissertação. Não, eu gostei muito e achei que está muito lógica, muito bem apresentada. Se a gente lê com cuidado, a gente entende todas as questões. Então, na verdade, essa minha dúvida ela ficou, não foi nem econômica, né? Uma questão mais institucional. Esse é um programa que a questão institucional entra muito forte, né? A relação entre as instituições, a relação também dessa questão federativa, né? Governo com Estado, com município. É um programa mais desafiador, eu acho, do ponto de vista institucional, do que da lógica mesmo, da ideia do princípio econômico dele. Então, se você quiser falar um pouquinho mais sobre como que você enxergou essas questões institucionais na sua análise econômica. De resto, eu não tenho dúvida, eu gostei muito e parabéns pela apresentação também.
Tá, obrigado. Obrigada. Essas questões também, essa questão específica das consolidades, assim, eu vou falar um pouco mais sobre o DF, né, que é a realidade que eu tenho, que é mais próxima da minha. Realmente, quem controla é a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Então, essas informações, tanto que no início eu pensei em fazer o seguinte, eu pensei em fazer só o trabalho só no DF, pegando todo o CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, onde é a entrada do programa, onde as pessoas têm que se cadastrar para tentar. Aí, quando eu pedi esses dados para a Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente falou, não, a gente não consegue tirar esses dados por CRAS, porque esses dados da saúde é pela Secretaria de Saúde, esses dados da educação é pela educação. Entendeu? Então, realmente trabalhoso essa parte aqui e dos estados, eu tenho a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado do município. Então, são eles que formulam, porque o governo federal cobra muito do estado e o estado cobra muito do município, né? Tem essa interação dessas três dimensões que envolve, de fato, o programa Bolsa Família, né? Que realmente, como a senhora colocou, é um programa que tem uma certa complexidade em relação ao envolvimento do Estado, do governo federal, do Estado e do município. Então, tem uma complexidade grande em relação a essa política pública específica, porque tem muitos atores envolvidos, né? Você pega um município, tem a Secretaria de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, e assim por diante. Então, realmente é um pouco complexo essa dinâmica. E tem o Ministério da Cidadania hoje, né, contigo o MDS, cobrando todos os dados aí em relação ao Bolsa Família, que tem esses dados, eles controlam muito. Você vê que é uma política realmente que foi efetiva, né? Eu tenho até um receio agora em relação ao Renda Brasil agora. Vocês vão tirar um pouco esse viés sobretudo das condicionalidades de saúde e educação, que eu acho que realmente não sei como é que é o formato que eles estão desenhando, mas assim, eu fico um pouco preocupado, né? Porque é interessante essa dinâmica de tentar tirar que o surgimento foi realmente lá atrás, com o programa Bolsa Escola, né, inclusive do governo, então, o governador Cristóvão Buarque em Brasília, mais experiência de Campinas, Ribeirão Preto. Então, enfim, a gente fica um pouco apreensivo. Eu sou entusiasta, eu não tenho bandeira partidária nenhuma, mas eu gostei do programa. Eu gostei da forma que a Secretaria de Desenvolvimento Social trabalhava. Eu trabalhei lá durante mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos. Então, eu tive essa experiência e gostei de ver a turma da assistência social atuando, a forma que eles trabalham, e conheci os CRAS, conheci os CRES, conheci a ponta, a realidade dura. Então, quando a pessoa fala, a Bolsa Família tem efeito preguiça, sim, até coloquei na minha pesquisa, tem alguns autores que falam um pouco do efeito preguiça, mas assim, você vai pensar que o Bolsa Família é um programa que em média é R$190. É muito pouco. Só que para uma população de extrema pobreza, isso é um diferencial. Isso alimenta. Então, assim, eu acho que foi aí que eu comecei a entender um pouco mais a assistência social e aí culminou de eu estar buscando essa avaliação do Bolsa Família aqui da RID, né? Tá ótimo. Não, é um programa super interessante mesmo, sobre vários pontos de vista, né? Esse econômico e institucional, se você trabalha com a saúde, com o social. E realmente a gente fica esperançoso que nessa reformulação ele seja sempre reformulado para melhor, né? E eu entendo mesmo o desafio que deve ser conseguir esse acompanhamento de que a criança fique na escola, de que vão. Mas realmente eu concordo com você, faz uma diferença, infelizmente ainda faz uma diferença, que a gente tem ainda muita pobreza, mas é isso, não, eu estou satisfeita. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço a senhora, professora. Elke, obrigado pelos comentários, né? E é mesmo intrigante essa questão da saúde e da educação, né? Se é por ali que a gente sai, o que são os indicadores mais difíceis e mais ineficientes, né? Então, achei interessante. Gostaria, então, de agradecer, tá? Mais uma vez, e passar a palavra ao professor Jorge, como examinador interno dentro do programa,
né, o maior incentivador da turma, né, professor? E não só da turma, como eu acho que o maior incentivador meu, enquanto pessoa, enquanto professor desse departamento, e eu acho que também é da ELC, uma grande pessoa e uma figura muito especial, tá? E que eu agradeço muito de estar presente nessa banca e merecido o título lá no agradecimento, o maior incentivador da turma. É verdade, não tem como não fazer. Professor, vamos ouvir seus comentários, suas sugestões, críticas, e muito obrigado mais uma vez por me ajudar, inclusive nesse processo online de gravações e esse tumulto todo aí de Zoom para cá, Zoom para lá. E eu ainda não estou vendo muito Zoom. E se der Zoom, eu engordo mais ainda. Então, ainda não aprendi isso daí. Com a palavra, professor Jorge, muito obrigado. Bom, quem tem que agradecer sou eu, não apenas agradecer o convite, é sempre muito bom participar de bancas orientadas pelo Pedro Zucchi, e agradecer, em particular, as palavras simpáticas, elogiosas, tanto as escritas como as que foram faladas agora pelo Pedro. É um exagero, eu não estou com essa bola toda, mas fico feliz sempre de ver que colegas e alunos reconhecem pelo menos o esforço aqui do velhinho. Por falar em velhinho, deixa eu destacar desde já a minha revolta em relação à tentativa da ELC de lembrar a minha idade. Ela disse que lembra do governo Fernando Henrique Cardoso. O que eu lembro do governo João Goulart. Mentira, não lembra, não. Não lembra, não. Eu tinha 8 anos de idade, mas eu me lembro daquele maldito, bendito governo. Então, você agora me deixou triste de lembrar essa distância entre presidentes. Bom, falando sério agora, Leandro, é muito bom tê-lo aqui. Existe dentro da turma, eu sempre procurei tratar todo o grupo de uma forma igualitária, incentivando a todos e dizendo que nós íamos chegar lá, estamos chegando, mas dentro da turma a gente sempre tem aqueles que a gente tem certeza que vão chegar, tem aqueles que, bom, esses eu quero que chegue lá, e tem aqueles que você reza dia e noite para ver se chega. Você está no primeiro grupo, você foi um aluno sempre muito dedicado, muito atencioso em todas as nossas atividades, e é ótimo que você esteja aqui, é ótimo que você tenha trabalhado com o Pedro Zucchi, o que a Elke falou em termos do rigor do Pedro, eu subscrevo, o Pedro é muito exigente, ele perturba bastante, no bom sentido do verbo perturbar. Mas como é uma dissertação orientada pelo Pedro e feita pelo Leandro, a gente tem que sempre dar uma sugestão de, olha, Leandro, presta atenção que amanhã vão citar a dissertação do Leandro. E você tem uma dissertação com todos os elogios que a Elke já fez, eu apenas vou fazer meus comentários e eu já anotei isso na versão impressa que eu recebi sua e do professor Pedro, vou enviar para o Pedro e o Pedro depois manda para você com meus comentários nas margens, marcados, aquela coisa toda. Então, a coisa que inicialmente você tem que dedicar um pouco é forma. Você magoou muito o velhinho aqui que deu a disciplina de métodos, que você comete erros da ABNT. E você vai ter que corrigir a maldita ABNT. Você começa errando, numerando introdução. Introdução não se numera mais, é parte da dissertação, mas não é capítulo, não tem número. A conclusão também não tem, etc, 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 etc. Eu fui marcando e aqui a colar colocava ABNT, ABNT, ABNT. Você faz favor de recuperar lá as normas da ABNT que eu entreguei no primeiro dia de aula lá de método e dar uma arrumada nisso. Em alguns momentos eu berro contigo. Eu estava aqui abrindo, eu vou abrir aqui a versão para que você tenha cuidado. Você tem lá, numa determinada página,
logo na página 3, a brilhante frase, eu vou ler o que está escrito. A erradicação da pobreza, um dos principais temas da agenda mundial, foi um dos principais temas da cúpula do milênio de 2000. Pelo amor da minha santa e querida mãezinha, Dona Irene, que você ainda deve se lembrar dela, dá uma mudança, né? Uma mudada nessa frase. Dá para dar uma caprichada nela. Em outros momentos, a união de parágrafos. Você joga um parágrafo que não tem uma relação com o anterior, nem com o que segue. Dá para trabalhar ali. Mas, como a professora Elke destacou, você consegue, o leitor consegue acompanhar o teu raciocínio, você tem um objetivo inicial e você chega ao final com esse objetivo. Ora, eu não sei por que você se apaixonou pela análise envoltória de dados. Eu tomei o máximo cuidado de não deixar um colega meu da administração, que o Pedro Zuc conhece bem, entrar na turma para falar da análise envoltória de dados. Porque toda turma que ele passa, ele fala da maldita análise envoltória de dados, fica todo mundo atrás da maldita análise envoltória de dados. Então, você não se apaixonou pela análise envoltória de dados por causa desse meu colega da ADM, que eu não vou mencionar o nome, que isso está sendo gravado, mas o Pedro sabe quem é, você sabe quem é, etc, etc, etc. E você se apaixona por ela. A Elke vai me permitir fazer um comentário que resume muito o que eu acho da análise envoltória de dados. E para não ser acusado de machista, porque isso vai estar gravado, se bater lá na reitoria eu estou perdido, 7 decanos, 5 são mulheres, se eu fizer um comentário machista, eu estou morto, eu não subo mais a rampa do prédio da reitoria. Então, o comentário machista vai ser um comentário que vai atender a ambos os gêneros. Né? A análise envoltória de dados, ela ou é o biquíni ou é a sunga. Ela mostra tudo, menos o essencial. Certo? Quer que seja no caso do biquíni, quer que seja no caso da sunga. Eu acho que atendi ambos os gêneros, todos vão ficar felizes com a minha maldita imagem. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a análise envoltória de dados permite a você descrever alguma coisa. Ela não te dá nenhum espaço para você analisar o porquê daquilo que ela está descrevendo. Tá certo? Ou seja, você chega lá, faz toda a análise, faz mapas fantásticos, resultados interessantes, mas você não consegue tirar dela. Aí você teria que trazer outras técnicas, outras literaturas. Por que é um município, sei lá, vou citar um nome qualquer, não aparece em lugar nenhum, mas eu gosto muito desse município. Por que Cocalzinho de Goiás é uma beleza e não sei quem Formosa não é tão bonito assim em certo desempenho? Ela mostra a diferença entre eles, mas não explica, não te dá nenhum caminho para tentar, a não ser uma coisa chamada escala. Ele é grandão, ele é pequenininho, mas não ajuda muito. Então, esse é um problema. Outra coisa é que é sempre algo comparativo. Você, entre os 34 municípios da RID, eu queria que você voltasse no texto, inclusive tem alguns trechos que você diz que são 33 municípios, e em outros trechos você diz que são 34. Arruma quantos municípios são e usa um número só. Mas voltando ao que eu estava dizendo, a análise envoltória de dados é o seguinte, dos 34, esses aqui são os melhores, são os eficientes. Os outros estão abaixo dele. Agora, não significa que esses que são eficientes entre os 34 sejam eficientes em termos de algum critério de eficiência. Eles podem ser todos uma titica, mas entre as titicas tem alguns que são uma titiquinha e tem alguns que são um titicão. Tá certo? Os titiquinhas são os mais eficientes, os titicão são... eu falei titique e titicão, eu não falei bundão, ao contrário do que andam usando recentemente do linguajar aí das audiências oficiais. Então, eu queria apenas... O que eu estou querendo dizer com isso? Lá na sua dissertação, em algum momento, eu peço no teu capítulo de métodos que você crie uma seção
e você escreva 2 páginas sobre os limites da análise envoltória de dados. Certo? Para que você, quando for fazer essa apresentação para os seus colegas dentro da secretaria, dentro do GDF, não seja acusado por um deles que entenda um pouco mais de análise envoltória de dados, de você ser um inocente, achando que a técnica é uma maravilha. Você vai destacar isso logo no seu capítulo de métodos e procedimentos, e depois, na conclusão, você retoma e diz, olha, então a análise envoltória de dados, eu acho que a mesma análise que eu fiz pode ser aprofundada depois com outras técnicas estatísticas. Análise de regressão, teste de média, seja lá o que for, para que a gente possa buscar, você possa buscar, ou alguém possa buscar, isso inclusive pode ser uma recomendação de pesquisas futuras, que é outra crítica que eu faço à sua conclusão, você não indica, você passou um tempão com o Pedro no teu ouvido, dizendo vai para cá, vai para lá, você passou um tempão rodando lá os teus dados, e você chega no final e não recomenda nenhum caminho novo em termos de um estudo complementar ao que você faz. Então, a primeira recomendação muito forte que eu faço do ponto de vista do conteúdo é que você crie uma sessão onde você mostre que você é um pesquisador maduro e que, eu usei análise envoltória de dados por essas razões, provavelmente que eu estou fazendo um estudo comparativo com o Paraná e o pesquisador lá fez isso, eu resolvi tentar replicar isso aqui. Entretanto, a análise envoltória de dados não precisa, por gentileza, nem falar nem de biquíni, nem sunga, pelo amor de Deus, mas que você, de alguma forma, mostre as limitações que a técnica tem, como qualquer técnica tem, mas como você está usando essa, você precisa destacar. Ok? Uma outra coisa que eu recomendo fortemente, eu costumo dizer que a gente não deve nunca, em pesquisa, esconder debaixo do tapete a nossa sujeira. Toda pesquisa de qualquer um de nós tem aspectos robustos e alguns aspectos frágeis na nossa pesquisa. Então, eu acho que tem que ser colocado em cima do tapete. Olha, eu fiz assim, eu acho que isso tem uma certa limitação. Quem achar que pode fazer melhor, fique à vontade. A Elke, eu acho que o Pedro já ouviu isso, eu costumo repetir muito a frase de um grande economista, que eu gosto muito pessoalmente, gosto como economista, mas é muito mal educado, que é o Carlos Eduardo Frick-Mianco, o Cadu Young, a Elke conhece o Cadu de outros caras lá. O Cadu tem uma hora que ele chuta a canela, e uma das coisas que ele gosta de chutar a canela é quando alguém critica um trabalho dele. E o Cadu, sem a menor educação, eu fiz assim, quando você fizer melhor do que eu fiz, vem conversar comigo. Eu digo, Cadu, pelo amor de Deus, isso é de uma falta de educação cavalar. Para um botafoguense, isso é imperdoável, como ele também o é. Mas eu acho que ele tem uma certa razão, apesar de ser muito mal educado. Então, uma coisa que você tem que explicitar também no seu texto, que você faz essa análise toda para dados de um único mês, que é o mês de novembro de 2019. E você não diz em lugar algum por que só fez para aquele mês. Você tem que dizer, olha, eu escolhi esse mês porque o professor Pedro me disse, acabou meu prazo, ou você defende essa meleca, ou você não tem mais o que, vai procurar outro lugar, ou eu só tinha esse banco de dados, ou eu não tinha... Explica, diz o que é. E, além de explicar, justificar porque um único mês, por que você acha que esse fato de ter um mês na tua análise pode ou não ter influenciado o teu resultado. Então, na conclusão, olha, eu fiz só para o mês de novembro, o mês de novembro, nesses municípios todos, é véspera do 13º, está todo mundo muito feliz em todas essas secretarias, então todo mundo capricha em novembro para apresentar um resultado legal e receber o 13º. E aí influencia de uma forma positiva no resultado. Não, em novembro é o mês de vale, está todo mundo chateado que ainda não recebeu o 13º e os dados são... Eu não sei, eu só acho que você não pode passar por isso sem dar uma justificativa de por que escolheu e
se isso tem alguma influência, e se tem influência nos seus resultados, que você recomende lá na conclusão que alguém faça um pouco diferente do que você fez para, como se diz, para o nosso conhecimento andar, o nosso conhecimento evoluir, ou você mesmo, dentro do seu trabalho, olha, daqui a pouco, mais calma, sem o Pedro Henrique Zucchi da Conceição está gritando comigo para terminar a dissertação, eu vou rodar para um ano inteiro ou para vários meses, pegar meses de anos diferentes, etc., etc., etc. Da tua apresentação, que eu concordo com a Elke, que foi muito interessante, eu traria para o corpo da tese, para o corpo da dissertação, esse slide onde você tem comparação do Paraná e RIT. Você faz a comparação textual, mas não traz aquele gráfico. Coloca lá, eu achei um gráfico interessante, enriquece o teu trabalho, torna ele visualmente muito interessante, coloca naquela página deitada, que eu acho que, sei lá como é que chama aquilo, em termos de imagem deitada, você sabe do que eu estou falando, e fica legal. Tá? Para terminar, e esse é um ponto que sempre, eu assinalo lá no capítulo que você começa com o primeiro item, eficiência econômica, que você tire aquela eficiência econômica de eficiência alocativa ou produtiva, porque você patina em termos de definir a eficiência econômica. Você tem medo de trabalhar com o conceito econômico de eficiência. Eu acho que a Elke tem toda a razão. Nós vamos ter que falar cada vez mais de eficácia, de eficiência, de equidade, de efetividade. Virou, graças a Deus, diga-se de passagem, virou um hábito nesse país. Então, como você patinou na eficiência econômica, e nessa altura do campeonato, a última coisa que você deseja é voltar para o livro de texto para ver o que é eficiência econômica e tentar aprofundar, trabalha com eficiência alocativa, eficiência... ou seja, você usa muito mais a eficiência de administrador do que a eficiência de economista. Ok? E é isso. A própria análise envoltória de dados é uma técnica que tem uma admiração muito maior entre administradores do que tem entre os economistas. Então, entenda meus comentários, por gentileza, como o reconhecimento que é uma dissertação feita pelo Leandro, e por ser uma dissertação do Leandro, pela qualidade que o Leandro tem como técnico e como mestrando, ela ainda precisa dar uma pequena arrumada para ficar lá no repositório da UNB. Se fosse a tese do Mr. X, eu digo, tá bom, graças a Deus conseguiu chegar, vamos ligar essa porcaria, botar lá, porque se mexer com o Mr. X vai piorar. Eu estava numa banca com o Roberto Heller e com o Antônio Júnior, de um aluno de uma outra turma, do pessoal do COFEM, e aí o Roberto começou, mas tem a parte aqui, pode dar uma melhorada. Então, quando o aluno saiu da sala e a gente foi comentar sozinho, sem o aluno ouvir, eu digo, pelo amor de Deus, esse aluno é advogado, ele adora ser advogado, vocês parem de pedir coisas para ele mudar, porque corre o risco dele voltar a ser só advogado. A gente conseguiu que ele desse o caminhozinho para chegar na economia, tu não me inventa. Mas esse é aquele aluno. Você não, você tem essa qualidade, você tem o seu talento, e eu acho que se você dedicar mais alguns poucos dias, você consegue ainda dar um upgrade, eu espero que sim, conversando com o Pedro Zucchi. Eu vou mandar para o Pedro a minha versão comentada e aí ele vê se vale a pena, o que vale a pena, o que não vale, e conversa contigo. Meus parabéns, é ótimo, realmente, do fundo da alma, é muito bom que você tem aqui. Você sabe que a tua turma tem tido alguns problemas, principalmente ligados à saúde, não é certo? Alguns colegas seus
passaram temporadas em hospital, uma teve AVC, a outra teve não sei o quê, e você fica assustado. Eu ontem recebi o zap de um que estava hospitalizado, ficou um mês no hospital, dizendo que saiu, que quer retomar a dissertação. Eu fiquei muito emocionado, mais um, e na minha lista daqueles que eu tinha certeza que iriam chegar ao final com uma dissertação interessante estava o Leandro Gonçalves Macedo, e eu, graças a Deus e graças ao teu esforço e ao do Pedro Zucchi, você chegou aqui. Parabéns a ambos e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela oportunidade de ter lido o trabalho. Tchau. Aí eu que agradeço as tuas palavras. Eu vou alterar o trabalho, professor, para ficar uma forma mais melhor, né? Aprimorar um pouco mais. Agora eu saio ou não? Como é que a gente faz? Não, espera um momentinho, Leandro. Eu acho que tem algumas questões que eu acho que você pode tentar responder, né? O professor, que aí gerou curiosidade. Aí eu queria... Por que só o mês de novembro de 2019? Porque não está realmente detalhado lá e nem informado, mas tem as razões por que se tentou trabalhar a questão de 2019 em função do volume de informações, de estar mais completo. Eu queria só que você colocasse isso, porque esse é um ponto importante, passou desapercebido. A questão do que o professor Jorge coloca, o slide comparativo, né? Aquela comparação foi no final, peço desculpa à banca, porque já estava ali numa tentativa de concluir a questão de prazo, a questão de seguir, né? Já estou perdendo o que eu estudei lá atrás, deixa eu terminar, né? Então, mas essa questão dos dados seria bacana, que é uma pergunta que o professor Jorge coloca. A questão do DEA, você sabe, nós conversamos várias vezes sobre a questão do DEA, a questão que o DEA não te dá causa e efeito, não te fala por que um é melhor do que o outro, nós chegamos a conversar, mas poderia ter explicitado efetivamente. Isso você contribui para outras pessoas, né? Então, acho que as colocações muito interessantes. Eu só queria ouvir de você, deixar aí gravado o porquê novembro de 2019. Tá. Se você consegue. Não, consigo, claro. Não, é o seguinte, como eu rodei isso acho que lá para fevereiro ou março, não sei, desse ano, eu só tinha os dados atualizados pelo sistema lá que fica no Ministério da Cidadania até novembro de 2019. Por que eu fiz um mês? Eu estava vendo que eu observei eu peguei algumas séries históricas de eu observei que não está dando muita diferença. Então, como não está dando muita diferença, variava muito pouco entre o TAC de outubro de 2018, de outubro de 2019 para o de novembro de 2019. Então, eu estava vendo que não estava muita diferença. Então, eu falei, não, eu vou rodar do mês específico. E o mês que eu tinha que eu tinha os dados corretos era o novembro. Entendeu? Foi exatamente por isso que eu botei só o mês de novembro. Escreva e coloque isso no texto. Aí está perfeito, cara. Pronto. É só isso. Uma frase. Mas uma frase que você gerou dúvida, né, para o leitor. A gente sabia disso, nós decidimos isso, e aí passou despercebido, que poderia ser uma nota de rodapé do texto. Não precisa nem fazer uma frase, uma nota de rodapé na tabela, ou aonde você citou, uma notinha de rodapé deixaria claro. E passou despercebido aí na nossa... Não. Contribuição é válida. Realmente, quando... É porque é uma coisa a gente está no dia a dia, né? Outra coisa quando outra pessoa dá uma olhada, né? E aí realmente gera essa dúvida, com certeza. Mas não é uma olhada, é aquela atualização da tabela de valores, né? Que também estava desconfigurada e nós, no finalzinho, atentamos para aquilo, né? Mas legal. Mais alguma palavra, alguma questão? Eu gostaria de agradecer.
o tempo dos senhores doutores. Eu sei que o tempo de vocês é muito escasso. E agradecer aqui por vocês estarem me ajudando. De fato, você, Pedro, e o professor Zu, que me ajudaram muito nessa empreitada desse mestrado. E é só questão de agradecimento mesmo. Agradecer à professora Elke também por estar aqui. Sei também que o tempo também é escasso. Eu sei qual a correria que é da aula. Imagino como é que é a correria da UNB. O professor Pedro também tem a questão da reitoria, também tem muito trabalho lá. Enfim, é só agradecer vocês mesmo no fundo do meu coração. Foi uma satisfação grande estar entrando nesse mestrado da UNB. Minha mãe é formada na UNB em 1970, em economia também. Então, eu tenho um background aí também de economista na minha família. Acho que talvez seja nas primeiras turmas da economia da UNB. Eu não sei quando começou o curso de economia da UNB, mas certamente, acho que antes de 70, acho que não teve muitas turmas, né? E minha mãe é economista. Eu até pensei em fazer economia, acabei indo para administração. O professor Jorge já entende já que o meu perfil já é mais de administrador, até pela minha formação, assim, a forma que eu vejo um pouco, né? Então, e foi uma experiência assim, excelente, essa experiência do mestrado. Eu só queria deixar aqui, realmente, deixar gravado meu agradecimento a todos vocês. Se a minha memória não falha, a primeira turma formada na economia foi 67 ou 68, 1967, 68. Da minha mãe foi 70. Então, está no início. No início. Então, tá bom. O Jorge, agora a gente derruba ele da sala. Isso. Ele agora vai fazer o win-win, xixi ou pipi. Você deve lembrar isso quando eu falava dentro de sala de aula. Escolha o mais longo, em geral é o pipi. Some durante 5 a 10 minutos. Não fica ouvindo atrás da porta, que é feio. Você não sai da sala? Não precisa baixar, não. Sai daí, vai para algum lugar. Você está... Vou fechar minha tela aqui agora, então. Só vou baixar a tela do computador. Desliga. E o som, desliga o som. Vai falar de você e você vai ficar muito triste. Ou então cai e depois pede para voltar. Sai e pede para voltar. O Jorge te aceita de novo. Pode ser, Jorge? Você que sabe, o que vocês quiserem. Só sai do vídeo, que senão o pessoal lá na reitoria fica nervoso, atacado. Você não pode ver a deliberação. Sai embora, vai para o banheiro, tranca no banheiro. Eu vou fechar aqui, então. Eu vou fechar, depois eu peço acesso daqui a uns 10 minutinhos, pode ser? Você vai ter que usar aquelas senhas. Não, nem 10. 5 minutos você já pede o acesso, aí quando tiver liberado, o Jorge te aceita. Daqui a 5 minutinhos eu volto, então. Ok. Tchau. Até menos. Valeu. Tchau. Perfeito, tá? O capítulo de eficiência dá aquela melhorada que nós não conseguimos atingir ainda a coisa, se é eficiência locativa, tira a eficiência econômica, ou seja, que a gente não conseguiu, o Jorge vai passar para a gente algumas considerações e a banca deliberou pela aprovação da sua dissertação, tá? E a partir de agora, assim que você entregar esses comentários, a gente depositar isso na biblioteca e algo desse tipo, a gente finaliza o seu mestrado e aí você é mestre em economia e gestão, tá? Parabéns. Concluído, tá? Parabéns. O prazo regimental, Jorge, me ajuda aí. Esse prazo, porque o dele é reformulação, né? Isso. Pedro, e aí, como teve esse semestre da pandemia, toda essa confusão... Eu recomendo, para não correr nenhum risco, que vocês trabalhem com a data de, no máximo, 10 de setembro. Então, 10 de setembro, eu queria assinar com o coordenador dos mestrados profissionais a ata dele, depois de você ter assinado, a Elke ter assinado e o Leandro... não, eu sou examinador também. Então, nós vamos assinar, a partir da tua assinatura,
Então, que Tá. o Leandro dedique uma semana, 10 dias a fazer esses ajustes, para que, no Tá. máximo, estourando 10 de setembro, a gente possa, assim que tiver tudo ok, você me informa, e eu peço ao menino lá da secretaria, o Everton, para entrar em Isso. contato com o Leandro para passar os documentos que ele tem que assinar. Ele tem que mostrar que não deve nada como é o nome? Restaurante Universitário, ao RU. Eu soube que ele Isso. está comendo muito no RU e pendurou várias contas, que ele não tem nenhum livro devendo da biblioteca, que ele não pegou nada. Tem uma série de coisas da folha corrida dele que ele vai ter que assinar, direito autoral, etc. Mas a gente só faz isso depois que Pedro Zucchi der o ok, a Elke assina, eu assino, e aí a gente começa o processo de descer. Eu gostaria que isso ocorresse até o dia 10 de setembro, para evitar qualquer susto. Legal? E eu tenho que entregar também impresso a dissertação? Não. Você, há mais de ano que a UNB acabou com a exigência da versão impressa, o Everton vai dizer que você tem que mandar dois exemplares em PDF, mais o resumo num outro PDF. Tem 2 ou 3 formulários que você tem que assinar e o Pedro tem que assinar. O Pedro pode assinar eletronicamente esses formulários, e etc. Quando tiver tudo pronto, aí você vai entrar e você tem que se cadastrar como externo para assinar. Não, isso eu já tenho cadastro. Já tá. Então tá bom. Então tá tudo ok, tudo maravilhoso. Meus parabéns. Você agora pode dizer à senhora, sua mãe, que você é economista pela UNB, mas eu sou mestre em economia pela UNB. Metido, hein? Parabéns. Obrigado, professor. Parabéns, Obrigado. Parabéns, tá? Qualquer coisa, você entra em contato para a gente fechar esse último. Eu fico no aguardo, eu quero fazer isso o mais rápido possível, já, essas alterações, enfim. Não, já pode começar. Tu ouviu, anotou, pode começar. Vai beber água e já senta aí e termina isso. Pode deixar para amanhã, não, professor? Deixa eu só avisar vocês. Terminado isso tudo, eu vou baixar essa gravação para o meu computador. Do meu computador, eu transfiro para o YouTube. No YouTube, eu mando o link para vocês. E aí você tem acesso à defesa inteira gravada, e esse link aparece no relatório que vai para a reitoria, mostrando o link da defesa, e a reitoria, o decanato, clicando, pode ver toda a defesa, se assim o desejar. Tá certo? Eles tiveram um bom senso de não pedir para mandar o vídeo, porque não teria espaço em nenhum computador do planeta, tanto vídeo de defesa dessa. Então, cada um mantém o seu vídeo, cada orientador mantém o seu vídeo. Eu estou mantendo dentro do YouTube, só que tem que é uma transferência complicada. Da gravação que está sendo feita para o meu computador, demora aproximadamente 1 hora, 1h30 para ser transferido. Demora para virar um filme. E depois do meu computador para o YouTube, demora também algum tempo para subir, etc, etc. Quando tiver tudo pronto, eu informo ao Pedro, ele passa para você o link, você vai ter tudo. Eu espero fazer isso hoje ainda, então, no máximo, amanhã de manhã você vai ter o link à sua disposição, já vai assistindo, eu vou mandar daqui a pouco a dissertação para o Pedro dar uma olhada. Tá ok? Fico aguardando a dissertação. Se quiser tirar foto, pode tirar foto mais rápido. Pega o celular e tira. Vou tirar, registrar o momento, né? Ou então manda, como se diz, congelar a tela e mandar. Nós aqui fazer o maior sucesso. Afinal de contas, né? Ninguém imaginava que a gente já está nesse momento de... Ninguém imaginava assim. Imaginava. Tá bom. Se ele tivesse que dar uma Bolsa Família para você, você ia estar aqui. Bom, eu vou parar de gravar, depois disso vocês podem